Não. E aí, um pouco mais pra frente, né? Chega a Parmalat e com dinheiro. E vocês começam a montar talvez o melhor Palmeiras da história, né? Provavelmente. Como é que foi bancar essa parceria? Porque hoje é comum ter uma parceria com patrocinadoras, né? Você vê a Crefisa hoje, ou não mais hoje, né? Acabou de sair, mas fez uma parceria longa. O Corinthians fez já antigamente com a Hicks Music, enfim. Mas na época era algo muito novo e inovador. E o futebol não era tão profissional que nem hoje, né? E foram meses de negociação também, né? Sim, não, e na verdade foi uma parceria que marcou, né? Até hoje, quando você pergunta, Sim. fala em parceria, todo mundo lembra a parceria Palmeiras-Parmalat, né? Perfeito. Assim, acho que tem um personagem aí que precisa ser lembrado nessa parceria, que foi a primeira pessoa com quem o presidente da Parmalat falou sobre patrocinar um clube e fazer uma cogestão no Brasil, que era um conselheiro, chamava-se Paulo Nicoli, e ele prestava serviço para a Parmalat, ele era um consultor da Parmalat. E o Jânio Grisendi, isso foi me contado pelo próprio Jânio, né? E ele disse, a diretoria de marketing da Parmalat hoje está acreditando muito no desenvolvimento da marca usando o futebol e usando o esporte. Eles fizeram lá com o Parma, na Itália, e aqui no Brasil a gente está pensando em seguir. E a gente está pensando em pegar um time pequeno, o Paulista de Jundiaí, provavelmente, né? E aí o Paulo, por que vocês não pensam no Palmeiras? O Jânio falou, o Palmeiras vocês não vai aceitar um negócio desse? Foi muito grande, né? Vamos tentar. Aí o Paulo conversou com o Beluso, né? O Beluso é uma pessoa de muito prestígio, né? Na sociedade, tinha sido secretário de Estado, no Palmeiras. Aí eles levaram a ideia para o presidente do Palmeiras, que era o Faquina na época, né? E aí começou uma conversa longa, né? De convencimento, que era realmente uma novidade absoluta, né? E isso foi feito um trabalho interessante. E aí, depois que vamos dizer, a presidência do conselho, e alguns conselheiros mais próximos, diretorias, concordaram com a ideia, aí passamos para fazer o contrato, aí nós fomos envolvidos, né? Eu até pela minha profissão, né? Eu trabalhava muito nessa área. Aí o Faquina pediu para o Antônio Augusto Mantor de Toledo, que é também um conselheiro também histórico no Palmeiras, né? O pai dele foi presidente, é um advogado, muito influente também. E nós dois fizemos o contrato pelo lado do Palmeiras, juntamente com os advogados da Parmalat. Um contrato assim inovador, né? E depois tomou a providência de convocar grupos de conselheiros para explicar, fazer um trabalho de conscientização, né? E aí, quando o assunto foi para a Assembleia, já estava praticamente aprovado, tínhamos só 3 votos contrários, né? E aí veio a implantação no campo, né? A Parmalat contratou o Brunor, né? Que tem uma experiência grande em matéria de administração de clube, em matéria de administrativa em geral, né? Brunoro não tinha experiência no futebol, mas tinha toda essa bagagem. Mas ele já tinha histórico no vôlei, né? No vôlei, Então ele já estava envolvido no esporte, não era um cara leigo do esporte. Não, né? no esporte não. Ele era muito ligado ao esporte. Sim. Muito Mas no ligado. futebol... Não, No futebol era a primeira vez. Primeira vez. Mas ele, com a bagagem que ele tinha, ele se adaptou muito rapidamente, né? E assim, pessoalmente, né? Eu e o Brunoro tivemos um entendimento muito fácil, muito rápido, né? É grande amigo até hoje, né? E aí começamos a implantação, teve a primeira discussão da camisa, né? Não sei se vocês lembram, aquela camisa listada. Sim. A explicação para aquela camisa é bem interessante. As pessoas de marketing da Parmalat, eles tinham uma visão de que quando o Palmeiras enfrentava um time de camisa branca, o jogador do Palmeiras parecia menor no campo. Eu falei, será? O Palmeiras era o time que ganhava do Santos, que era tudo branco, mas foi uma ideia que acabou sendo aceita, né? A camisa acabou sendo icônica até hoje, né? Até hoje, né? Até hoje. E aí as coisas evoluíram. Aí o Palmeiras estava mal no Campeonato Paulista. Na verdade, a Parmalat, nós iniciamos no campo, né? O acordo num jogo com o Cruzeiro no fim do Brasileiro. O Palmeiras não foi bem. Aí começou o Campeonato Paulista, o Nelsinho ainda era o treinador e foi
a crise ainda continuava até que um momento nós resolvemos a dispensa, né? E não estava previsto no acordo com a Parmalat investimentos em jogador, isso não estava escrito lá. Ia ser só investimento no clube, No na clube, estrutura. na estrutura, na gestão, na gestão. até o departamento tinha as decisões compartilhadas, era um negócio excelente para o clube nesse aspecto, independente do investimento no futebol. Em entendeu? jogadores, né? Em jogadores, Sim. né? Mas aí eles resolveram fazer o primeiro investimento, que foi do Sorato. O Sorato foi o primeiro jogador que eles investiram. Que era um centroavante do Vasco, era um jogador interessante, mas ele não deu sorte no Palmeiras. Ele se machucou muito, muito fácil, né? Mas também o contrato com ele também teve que ser feito assim. A Parmalat que bancou, mas eles pediram para eu negociar. Quem fazia a intermediação do negócio era o Pedrinho Vicensotti, que foi jogador nosso e tal. Sim. Jogou no Vasco, ele tinha muita influência no Vasco e tal. Então nós combinamos, eu ia encontrar o presidente do Vasco num bar-restaurante ali, fim de tarde, né? Aí quando eu cheguei no Rio, o Pedrinho veio me buscar no aeroporto, ele falou, Gilberto, se você tiver que fechar um negócio, ele falou, procura fechar hoje. Porque amanhã o Eurico vai chegar de viagem e o Eurico vai querer melar esse negócio. Que a gente não sabe... Você já conhecia o Eurico já? Não, de nome só. Não tem, porque eu estava no futebol fazia um ano e pouco, nunca tinha tido assim, né? O Calçada era uma pessoa assim, bem pacata. E aí eu sentei com o Calçada, foi uma negociação razoavelmente fácil, o Pedrinho já tinha adiantado, né? Mas aí é a mesma história. Eu falei, presidente, eu tinha levado uma malinha com. Sempre andava com uma malinha com os papéis. Eu falei, presidente. Já fazia o contrato na hora. Eu falei, presidente, eu queria fazer o contrato agora. Ele falou, mas como é que o senhor vai fazer o contrato? Eu vou fazer à mão. Eu redigo à mão. O senhor liga para o jurídico do Vasco, que o senhor vai ter facilidade de falar. O contrato é simples, são 3, 4 cláusulas. O senhor assina, depois a gente faz o papel timbrado e tal, mas é para não deixar margem a qualquer dúvida na negociação, entendeu? Ele topou, né? Abri a mala, pegou esse papel, a mão, ele ligou pro juiz do Vasco, leu um negócio realmente simples e ele acabou assinando e tal. Essas coisas assim, né? No futebol, o Lucha tem uma frase assim, ele falou, o futebol se come quente. Não pode bobear, entendeu? E hoje em dia o Palmeiras, às vezes, é uma crítica da torcida, né? Que tá perdendo algumas negociações, fica enrola. Falta agilidade, né? Às vezes, é uma crítica que algumas pessoas fazem. Mas o Mazinho vem nessa também? O Mazinho veio logo em seguida, veio ainda no Campeonato Paulista, vieram o Mazinho e o Zinho. Né? O Mazinho e o Zinho. O Mazinho estava na Europa e a Parmalat lá começou a negociar, né? Ele acabou fechando e veio para o Brasil. O Zinho, na verdade, a Parmalat estava também negociando um argentino que jogava acho que ele estava na Itália, na Espanha, que chamava De La Torre, que era um muito bom jogador. Mas aí eu recebi uma ligação, eu disse, você tem interesse no Zinho? Se eu dissesse que não, eu tinha que me internar, né? Eu falei, claro. Mas ele falou, dá pra sair. O Flamengo tá mal, dá pra sair. Eu falei, tá bom. Aí eu levei o assunto pra Parmalat, pra comissão técnica, o delator está adiantado e tal. Aí todo mundo preferiu o Zinho, né? Aí começamos a negociação com o Zinho, ela começou meio estranha. Veio um pedido de um valor meio voando e tal. Era $1.100.000. Nossa, naquela época Era $1 milhão. Era o triplo do Sampaio que eles pediram na época, né? Mas aí eu falei, não, aí não dá. Aí o Pedrinho de novo, né? Pedrinho falou, faz o seguinte, Gilberto, fala que vocês não querem mais. Sai do jogo, sai da história. Daqui a um tempo a gente volta. Aí depois de uns 20 dias, ele falou, agora vai, eu segui outro canal. Acabamos tirando o jogador por $650.000, entendeu? Metade. Quase metade. E aí veio o Zinho, né? O time... Já deu uma encorpada. Deu uma encorpada, né? Nós acabamos chegando na final do Paulista naquele ano, né? Nós começamos com o risco de cair. Sim. E deu uma virada no meio do caminho também. Nós trouxemos... Como trocou o treinador, nós contratamos o Otacílio, que era treinador do Paraná. E o Otacílio falou, olha, se vocês conseguirem, tenta o ponta direita. Era o Maurílio. Maurílio. Que era um jogador interessante. Aí eu
fui num sábado lá que o Paraná jogava, acabei acertando lá com ele, depois acertei com o clube. E na semana seguinte eu voltei lá na quinta-feira. E quando eu tava indo, o Tarcísio falou: doutor, o Cuca tá solto, ele mora lá no Paraná. Ele falou: é um jogador que jogou comigo, ele é um bom jogador. Eu fui e voltei com os dois, né? Fechamos com o Maurílio e o Cuca, eu liguei para ele, e o Cuca inclusive veio comigo já no avião direto. E o Maurílio veio A agilidade depois. que o Tipulo tinha é o que falta pro Ah, Barroso, hein? não. Brincadeira, hein? As coisas acabaram, né, coincidindo. E aí o time jogou, cresceu, chegou na final, né? São Paulo era um time já formado, né? Já mais. É campeão do mundo, né, em 92, campeão do Ganhou mundo. 2 Libertadores seguidas. Mas o primeiro jogo chegou a ficar 2-2, então o jogo tava Não, difícil. o O Palmeiras deu trabalho, não foi fácil. exatamente.